Olá, mulheres. Dia 9. Se as raízes estão bem, todo o resto está bem. Efésios 5:18 fala assim: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Essa semana nós ouvimos muito, nessas últimas 2 semanas nós ouvimos muito falar sobre raízes, sobre árvores e a importância dela em nossa vida. Afinal, ela é o sustentáculo que mantém a planta como a árvore em pé, nutrida. Talvez você tenha andado pelas ruas e visto algumas árvores, visto plantas e talvez tenha imaginado como estão as suas raízes. Essa devocional tenha aberto o nosso entendimento para a questão da natureza e como as nossas vidas se associam e tem uma analogia muito próxima com a das árvores. Talvez você tenha contemplado mais árvores, talvez. Mas o que você pode estar se perguntando mais que tem a ver a embriaguez ou a sobriedade com o tema dessas semanas que são as raízes? Na verdade, o que elas têm em comum trata-se de equilíbrio, de trazer o equilíbrio, porque a raiz é o que dá o equilíbrio à árvore. A embriaguez leva ao desequilíbrio e todo desequilíbrio conduz o ser humano a uma queda. Muitos homens e muitas mulheres às vezes têm perdido o seu lugar de autoridade, de graça, de unção, de sabedoria, de entendimento por conta do desequilíbrio. Deus, Ele quer que nos transformamos a tal ponto de que as quedas, elas sejam só um alerta para nós, uma nova oportunidade para uma nova estação. Quando você se sente aí caída, quando você se sente sem frutos, é um chamado de Deus para dizer: olha, aguarde a próxima estação, estejam alertas e vigiem, porque a sobriedade, a vigilância são elementos que compõem o equilíbrio. No senso comum, as pessoas acham e falam que uma pessoa equilibrada, o entendimento de que se tem é que elas possuem estabilidade emocional, ou que elas são serenas em seu modo de agir. Mas do ponto de vista espiritual, a pessoa equilibrada, a mulher equilibrada, é o resultado de uma obediência a Deus, mesmo sabendo que essa decisão pode lhe custar muito alto, pode ter a sensação de estar arrancando pedaços, que está dilacerando o seu coração. Mas é muito difícil realmente quando a gente se propõe a obedecer, reconhecer que erramos, rasgar o coração, em demonstrar nossas fragilidades, chorar, arrepender-se, voltar atrás, perdoar, talvez pedir perdão, resolver conflitos, se permitir ser vulnerável, se fazer conhecida. E essas atitudes que fazem parte do exercício da obediência. E muitas vezes esse lugar é um lugar muito difícil para nos expormos. Mas a obediência faz com que a gente rasgue o coração. E às vezes é necessário que você rasgue o seu coração. E mesmo que isso dilacere a sua alma, mas vai valer a pena por obediência à palavra. Porque a verdade é que não basta ouvirmos a palavra de Deus sem que isso nos gere aí dor, perdas. Porque por um lado você vai sofrer, você vai perder, mas por outro lado você vai ter restituição em nova vida. A obediência traz isso para nós, traz dores sim, mas traz uma restituição incrível, uma vida que nós nem sonhávamos viver.
Isso quer dizer que uma vida equilibrada nos traz essa consciência de obediência e de quanto ela vale a pena, mesmo que eu precise pagar um preço por isso. É comum nós nos sentirmos tentadas a mudar algumas coisas, né, na nossa vida, na nossa casa. E principalmente nós mulheres gostamos muito da parte estética, daquilo que é visível, daquilo que é externo, daquilo que se dá para ver. E às vezes nós estamos aí mostrando folhas e um fruto que não se tem. Quantas mulheres que depois de passarem por um divórcio, elas emagrecem, elas mudam o corte de cabelo, ela muda a cor, ela se arruma um pouco melhor, ela faz academia, porque ela quer mostrar como está a sua aparência, mas no fundo elas estão mostrando apenas as folhas, porque o fruto não tem, porque isso é fruto de um coração dilacerado pelo abandono, pelo sofrimento, pela rejeição. E não é isso que Deus quer de nós. Ele quer fazer em nós reformas profundas, raízes. Ele quer mudar o nosso coração, a sua maneira de pensar e de ver as coisas com base na obediência da palavra, porque é lá nas suas raízes que essas transformações virão. E talvez elas sejam necessárias mesmo, mas com as motivações e com os alicerces corretos, debaixo de uma fluidez, de uma raiz saudável, curadas. Somos tentadas a viver uma vida de aparência, verdade ou não, mulheres, a viver uma vida superficial, enquanto nosso relacionamento com Deus está raso e afoga nossas dores internas em prazeres que não conseguem aplacar o vazio da alma. E Deus está nos chamando para uma vida de profundidade nele, vida de oração, vida de quebrantamento, vida alicerçada na palavra, vida de busca. Isso é profundo. Este é um lugar que nós devemos buscar incessantemente, nos aprofundar em Deus para sarar as nossas raízes e assim os nossos frutos apareçam, mas de maneira equilibrada, saudável e verdadeira. Porque na verdade os nossos problemas estão na raiz, no fundamento, no alicerce. Amamos escolher as cores de paredes das nossas casas, sim, todas nós gostamos de fazer uma reforma, às vezes trocamos o sofá, trocamos aquilo que é superficial, pintamos as paredes, mexemos aí nas cores da casa, dos móveis, mas quando fala de mexer em estruturas, nós temos medos, quebrar uma parede, remover algum alicerce da casa, porque nós preferimos fugir desses abalos, às vezes, que vai ocorrer na casa, de prejudicar essa estrutura. Então, muitas vezes nós deixamos uma parede lá, deixamos um muro, não mexemos naquela parte da casa por medo desses abalos. E muitas das mulheres têm agido desse mesmo modo em sua própria vida, para não mexer nas suas estruturas. Fica neste lugar e pintam-se, arrumam-se e enfim fazem tudo para se sentir melhor, mas o Senhor Ele quer olhar para a nossa estrutura emocional, espiritual, para os nossos relacionamentos. O Senhor Ele quer curar toda essa raiz que é a mais profunda e escondida. Essa semana nós encerramos aqui essa devocional desse capítulo das raízes. Porque Deus Ele quer que você, que nós tenhamos esse entendimento de sair do que é superficial e realmente olharmos para dentro, para o profundo, dentro de nós, das nossas raízes, e nos aprofundarmos em Deus, para que Ele se torne estrutura, casa construída na rocha e alicerce para nossas vidas. Essa semana talvez tenha sido muito confrontadora para algumas mulheres, porque sair do superficial não é fácil, é desafiador. É para mulheres que desejam realmente uma mudança poderosa e genuína. E ela está disposta a não mudar os outros,
mas que essa mudança aconteça a partir dela. E isso é autorresponsabilidade, mas é muito difícil. Mas você chegou até aqui, que você possa permitir que o Espírito de Deus faça mudanças estruturais na sua vida, porque assim vai fluir para toda a sua família. Na próxima semana nós vamos nos aprofundar nos tipos de solo, vai mudar um pouco a linhagem. O desejo do nosso coração é que na próxima semana você tenha oportunidade de crescer, de vencer dificuldades, que você possa passar por transformações e mudanças, sabendo que Deus é com você, que Ele deseja transformar suas raízes, e se você se permitir, elas ficarão bem, e junto delas todo o resto ficará bem. Seu casamento ficará bem, seus filhos ficarão bem, sua vida emocional ficará bem. Mas se permita se aprofundar. Essa semana encerro esse capítulo e na próxima semana nós voltaremos a falar do solo, da terra, ok? Bom final de semana, que Deus abençoe a todas. Eu vou abrir o grupo, se alguém quiser comentar, eu estarei ali feliz em compartilhar esse tema.